A graça, a paz, shalom, shalom, que o Eterno e que o Senhor esteja sobre nós. E Ele está, viu? Amém. Tenha certeza absoluta que Ele está. Eu gostaria que você abrisse em Hebreus. Tudo isso, obrigado. Hebreus 11. Diga assim: hoje Deus vai trazer um milagre sobre a minha vida. Hoje Deus vai trazer um milagre sobre a minha vida. Porque se tem uma pessoa maravilhosa que nunca vai mentir para nós, é o Senhor, né? Então Ele não mente, Ele é fiel. Nós podemos tudo, mas se o Senhor não estiver na nossa vida, e é uma longa caminhada, né? Até que a gente venha realmente acreditar, confiar, né? Eu confesso que foi um tempo muito difícil para mim. Chamei a pastora Heloísa para pregar e ela disse que não estava bem. Né, pastora Heloísa? Hoje eu falei, não, você tem que orar por mim, glória. Não tendo mais, vamos lá. Amém? Amém. Queridos, essa palavra, ela, quando você lê, você sente incendiar a sua vida, sabe? Quando você lê, você consegue entender, né? Por que é que nós estamos aqui? Ô Flavinha, quem prega sou eu, não é você, tá? Eu sei que você é uma missionária por excelência, né? Só o problema é que você está ficando muito branca. Está ficando branca, não sei o que está acontecendo. Glória a Deus. Amém? Hebreus, capítulo 11. Antes eu vou fazer uma oração. Pai querido, nós estamos numa dependência de Ti, poderosa, Senhor. E eu sei que todos nós aqui temos uma causa, Senhor, e não somos uma igreja de campanha. Isso também não é uma campanha, mas é uma palavra rema, uma palavra que vai se cumprir, que vai se materializar de uma maneira assim palpável, Senhor. Pai, por isso nós queremos Te agradecer, queremos ter um coração grato, porque eu creio que nós já recebemos essa causa. E todos nós, Senhor, sabemos que o Senhor é o Deus que faz o impossível sobre a nossa vida. Nós somos um útero profético estabelecido por Ti e fundamentado, Senhor, na rocha que é Jesus. E não queremos ferir a rocha. Queremos tocar na rocha. Porque, Senhor, Tu olhaste para Moisés e falaste para ele que ele não representou a santidade do Senhor. Então, Pai, não sou eu, não somos nós, mas é o Senhor que tem poder para manifestar a Tua glória no meio de nós, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja, assim é, assim será. Amém? Hebreus 11, os heróis da fé. Agora é a Branquela. Ela quer andar missionária, já quer andar. O negócio dela é andar. Queridos,
Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquelas que não se veem. Amados, o evangelho nunca será para todos. Nunca. Porque nós sabemos que fé é algo que não pode ter dúvida. E é para os... Assim, não tem como, né, a gente não ter muitas vezes uma dúvida que alguma coisa não vai acontecer. A gente sempre acha, é muito difícil. Não sei se vocês já leram aquele livro As Dimensões do Espírito, do Davi Rebolo. Bom, Rebolo, você tem que ler todos os livros dele, né? Primeiro porque eu já vi ele trabalhar, né? Ele foi pregar e não teve pregação, só caimento, porque foi muita unção. E ele fala sobre as dimensões em que você transita no mundo espiritual. E nós vemos que esses homens de fé, eles transitaram de uma maneira na fé que é algo sobrenatural, né? Então, nós entendemos que foi pela fé que os antigos foram aprovados. Não só os antigos, nós somos aprovados no nosso testemunho, porque sempre nós iremos passar por situações que fazem com que nós fiquemos olhando para todas as impossibilidades, né? E a fé é algo, quando a gente fala em dom de fé, você sabe, quando você estuda, que o dom da fé não é simplesmente nós termos uma fé, eu tenho fé. Não, o dom da fé, ele é um superlativo que acontece quando um grande homem de Deus, ou uma mulher de Deus, ou você mesmo, olha para um paralítico e diz: levanta-te. Ele levanta, mesmo com a paralisia diagnosticada. Você vai saber que aquela fé, ela cresceu como se fosse aquela bateria que, quando ela está pequenininha, você fica bravo, e quando ela está forte, você é algo momentâneo. Esse é o dom da fé. Só que, queridos, a palavra do Senhor diz: pela fé, nós compreendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus, de modo que o visível foi feito das coisas invisíveis. É muito sobrenatural. E nós entendemos que nós não alcançamos muitas vezes o que o Senhor quer que a gente alcance. Ontem eu estava falando com o Alfredo sobre o Camargo, né? A gente estava conversando sobre as coisas sobrenaturais, e muitas pessoas não conseguem enxergar isso, né? Você vê aí o povo africano com o voodoo, mexendo com o voodoo. Tinha um homem, que eu creio, porque o diabo, ele não usa pessoas que não tenham algo sobrenatural. Ele pega aquele monte de palha que está preso, né? E de repente ele começa a jogar tomar e cuspir uma aguardente assim, e não tem nada dentro daquela tendinha, né, que eles fazem. E aí eles começam, rezar ali, e aquilo começa a se mexer. Todo mundo já viu isso, né? Isso
Satanás, porque o mundo espiritual, quando você transita nele, ai, que arrepio! É óbvio, quando você sente o arrepio do Espírito Santo, que pega de uma perna e passa para outra, você está transitando no mundo espiritual, porque nós simplesmente, como está escrito, são coisas invisíveis. Pela fé, né, nós entendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, viver pela fé não é algo de pessoas iletradas, né? Porque quando há 35 anos atrás nós começamos, quem era crente? Os mais economicamente menos favorecidos, não tinham faculdade, não tinham estudo, então a gente achava que era algo assim, que a pessoa era iletrada para poder acreditar numa dicotomia Deus, o bem e o mal, Deus e o diabo. Nossa, que mundo simplista que nós vivemos. Mas olha para o teu irmão e diga, Jesus é simples. Por incrível que pareça, Jesus é simples. E quando a gente pensa nessa coisa de bem e mal, a gente nunca vai achar que é apenas isso. Por isso que você vê tantos intelectuais, tantas pessoas, você vê a USP inteira, ela é o quê? Bate-bumbo, Umbanda, Candomblé, Pierre Verger, né? Aquele francês que veio, estudou o Candomblé, estudou as profundas raízes afros, e aí todo mundo falava, o cara é o maior intelectual. Por quê? Porque ele sabia, mas ele ia lá do outro lado. E quem já foi aqui do outro lado sabe muito bem que lá do outro lado também é uma fé sobrenatural, porque como você vai acreditar, né? E quando você olha para essa galeria dos heróis da fé, você vê que pela fé, Abel, ele deu algo muito mais sobrenatural do que Caim. Ele tinha um coração, a lavra súbria decanta, um coração que conhecia o que Deus pensava. Da mesma maneira como Abrão, ele foi lá, ele não era um estadista, não era um militar, mas ele foi lá e começou a guerrear contra 5 reis, porque ele era 4 ou era 5? 4 ou 5 reis, né? Lá no 5, no capítulo 14, você vê que pela fé, Abrão ele venceu, porque as estratégias de Deus eram sobrenaturais. Ele creu num Deus que poderia fazer ele ganhar esta batalha. E quando ele chegou na frente de Melquisedeque, o sacerdote universal, ele falou, eu vou te dar bem aquilo que o presbítero Israel falou. O dízimo, ele não é nada de algo religioso. Nasceu no coração de Abrão dar o resgate, o 10, né? De tudo aquilo que ele sabia que se não fosse Deus, pela fé ele não teria ganhado a guerra. Pela fé, queridos, ele olhou Melquisedeque, e tem uma parte que fala lá em Gênesis, que é incrível, que eu estava assistindo, ele fala assim ele fala para Melquisedeque, você também ouve a Deus como eu ouço a Deus? Ele ficou maravilhado que Melquisedeque ouvia a Deus. Queridos, olha para o teu irmão e diga, você ouve a Deus? Porque se você não ouvir a Deus, você vai começar a ouvir, queridos, pela fé. Eu estou aqui pela fé.
porque eu era bate-bumbo do candomblé, minha ex-sogra, mãe de santo, eu era muito entendida, dormia numa tenda de umbanda de uma grande amiga minha, que hoje, até hoje, eles são umbandistas. E lá as coisas se mexiam, porque a umbanda é dividido em mesa branca, em parte branca e a parte vermelha, que são dos maus, e tem os bons. Mentira! É tudo mentira. Quando você lê Kardec, segundo o Espiritismo, segundo o Evangelho, né? Eles são tão assim que é tudo pelo Evangelho. Eu estava falando com uma moça que ela começou a tratar a filha dela pela antroposofia. E a antroposofia, ela diz que nós temos um corpo etéreo. Mentira, a Bíblia não diz isso. Um corpo astral, segundo os astros. Mentira, a gente não tem nada disso. E um corpo físico e mais um corpo. Queridos, o diabo, ele é um imitador, e muitas vezes nós estamos sempre acreditando que lá no Espiritismo, quando um demônio ele se desenvolve, um Exu que demora muito, ele vai reencarnar lá em Plutão e nasce um deficiente. E eu acreditava nisso. Era bobinha, né? A gente era. A gente éramos muito bobinhos e acreditamos em tantas mentiras. E quando Deus, porque sério, se alguém falasse para mim que não existia reencarnação, mas era uma briga, porque eu acreditava no colar de Buda, Siddhartha Gautama, eu tinha lido já Bhagavad Gita, que é a Bíblia de Siddhartha Gautama Buda, e ele fala que nós temos 967, com 900 e poucas vidas, que nós reencarnamos. Ai, que mentira! E a gente fala, não, é verdade, né? Tem aqui uma pessoa japonesa, tem lá na casa do meu avô, tinha o Butsudan, ia lá, dava o primeiro, porque o diabo ele é imitador, né? Pegava o primeiro arroz e punha lá. O primeiro, você não tem isso na sua... Não tem como, né? A primeira maçã dava lá e ficava lá em culto aos mortos, né? Então, queridos, a fé do diabo também é sobrenatural, porque ela mexe com algo que são as coisas não visíveis. E nós entendemos, Glória, nós entendemos que pela fé, Enoque, ele foi transladado. Como você vai acreditar nisso? Elias foi transladado, porque eles venceram a morte. A Bíblia nos diz que Jesus, ele venceu o último aguilhão, que foi a morte. E ele realmente, ele retornou. E lá a saga que ele teve nesses 3 dias foi algo tão sobrenatural. Ele foi lá no Hades, pegou todas aquelas pessoas, porque não havia nenhum tipo de salvação. Mas nós entendemos através de Hebreus 11 que muitos foram salvos. Gideão, Jefté, que era filho de uma prostituta. Você vê que a Bíblia, quando você vai numa igreja que eles não acreditam no mover do Espírito Santo, dá vontade de gritar, então joga a Bíblia fora, porque a Bíblia é o mover do Espírito Santo, a Bíblia é o sobrenatural das nossas vidas. Queridos, pela fé, nós podemos ser transladados como Felipe foi. E tem momentos que Deus toma a gente naquela nuvem de glória que você não sabe nem mais quem você é. Você tem que entender que você está no inferior, mas pela fé você acha que você vai para o superior. Pela fé você sabe que há uma cidade santa sendo construída para você. Meu primo, ele foi arrebatado, ele está vivo ainda. Ele foi arrebatado. No tempo que a Valnice tinha igreja aqui em São Paulo, ele caiu. E ele caiu, sabe por quê?
Eu sempre tive medo desse negócio de arrebatamento. Porque eu sou uma pessoa, eu era uma pessoa muito controladora. Eu ficava com medo. Mesmo quando eu era muito viciada, drogada, né? Apesar de estudar, eu nunca gostei de perder o controle de umas coisas, sabe? Eu tive amigo meu que subiu na roda gigante, tomou chá de datura e se jogou, porque achou que estava voando. Irmãos, é coisa muito séria. A imaginação que a gente tem pela fé, nós sabemos que o Senhor, Ele pode curar, porque eu olhava pessoas que eram drogadas, quando eu me converti, eu falava, não, isso Deus, eu acho difícil, a pessoa tem que querer. Mas hoje eu vejo que Deus, Ele transforma, Deus, Ele pega o viciado, Ele faz coisas impossíveis. Claro, a pessoa tem que querer, tem. Pela fé nós sabemos que o Senhor, Ele pode curar. Pela fé nós sabemos que uma pessoa que ouve vozes e tem inúmeros surtos pode ser curada, porque o Senhor, Ele é tremendo. Pela fé nós sabemos que Elias, ele ficou no monte e declarou, morra aquele povo, e morria aqueles soldados. Pela fé, Eliseu, ele sabia tudo o que acontecia no palácio do rei. Queridos, pela fé, imagina Ailson, Davi, o Senhor falava, vai ali, debaixo do pé da aroeira, e quando você ouvir o tropel dos cavalos, pode sair, porque você vai vencer a guerra. Imagina alguém falar, Ailson, vai ali na rodovia, quando você vê passar uma carruagem de cavalo, assim, voando, vai lá que o lugar é esse. Mas tadinho, Ailson, vamos tomar um remédio? É o que você fala, vamos tomar um remédio. Gente, mas como nós, eu e você, somos pessoas que, se você for pensar, como Deus, Ele tomou a sua vida para trazer você e sentar num banco de igreja. Queridos, há 35 anos eu não tinha crente tatuado. Há 35 anos atrás, os crentes eram todos de cocó enorme, aquele que faz assim, fica estufado. Você pensa que cabelo é um cocó enorme, aquele coque, saião lá embaixo, cabelo aqui debaixo do braço, uma peruca. Era um povo que era assim, você não queria ser assim. E quando eu entrei na igreja da Vila Yara, minha mãe estava morrendo. Eu entrei, olhei aquele povo extraterrestre, eu falei, tô louca, sem nada, estou louca, eu estou numa igreja de crente, e ali Deus falou comigo, e eu estava com a Isha, ela tinha 9 anos de idade, quando aquele pastor velhinho falou, tem alguém aqui que quer declarar Jesus? Não deu tempo, ela correu. Eu queria pegar, ela falou, tá louca, menina, 9 anos de idade, quer declarar quem? Quem é esse Jesus? Aquele cara que está lá na cruz? Ela correu e se entregou para Jesus, e eu fiquei chocada. Eu falei, minha filha agora virou crente. Eu tô louca, eu aqui, e eu tô doida. Aí o pastor falava para mim, você quer vir aqui na igreja, mas você não pode mais usar calça. Eu falava, então essa igreja não é para mim, pastor. E ele falava, não, é para você sim, basta você usar a calça. Eu falei para ele, pô, pastor, eu vou vir aqui de vestido que eu não uso, né? E aí, lá fora eu vou usar calça, eu vou te enganar? Não, não pode. Eu falei, então aqui não é para mim, porque não era mesmo. E foi uma coisa louca, pela fé eu criei.
Eu criei, meu Deus, pela fé, eu entendi que existia vida superior, que pela fé Jesus ele tinha produzido, feito uma cidade. E esse meu primo ele caiu arrebatado porque ele era aquele engenheiro, tinha construído ali em Alphaville, ali, eu nem sei como é que chama lá no Itaim, um monte, cada vez que ele era tão rico, que cada vez que ele fazia um prédio, ele ganhava um apartamento ou dois. E ele caiu, porque para ele tudo era no concreto. Quando ele voltou, ele falou, eu fui arrebatado. Sabe quando eu encontrei com ele? Quando em 94 a minha mãe morreu, ele tinha vindo dos Estados Unidos, ele estava lá no cemitério, ele falou assim para mim, eu fui arrebatado. Eu falei, dói? Ele falou, não, eu caí. Aí eu fiquei muitas horas, e a igreja ficou orando por mim. E isso em 94, ele falou, quando eu fui arrebatado, eu vi um grande relógio. Um relógio no céu, ele era gigante. E faltava 5 minutos para meia-noite. E eu olhei aquilo e perguntei para o anjo, o que é isso? Ele falou, em 94, nós estamos em 2024. Ele falou, imagina. O anjo falou assim, está faltando 5 minutos para o arrebatamento. Aí ele falou, e por que esses anjos, ele via muitos anjos com grandes chaves na mão, e as chaves na mão dos anjos, ele falou, essas chaves são as casas que os anjos estão preparando para os crentes, e cada um vai ter uma casa aqui no céu. E ele olhou e ele viu a cidade santa. Que privilégio, um privilégio. Gente, mas isso que eu estou cantando é pela fé que vocês estão ouvindo. Pela fé, nós somos transladados a saber que tem uma cidade santa, que Jó vai estar, diz lá no livro apócrifo, que Jó estará lá para receber na porta da cidade santa. Leia os livros apócrifos, que eu não sei quem foi o louco que falou que aquilo não é de Deus sim. Se você for ler um livro de Géser, de Enoque, gente, é muito mais daquilo que Deus ele pode escrever. A Bíblia não mente, ela diz que não haveriam livros para descrever tudo o que Jesus ele fez pela fé. Aquela mulher tocou nas orlas, nas vestes de Jesus e foi curada pela fé, e nós somos tão pequenininhos. Irmãos, quarta-feira, quando a Isha chegou de Bertioga, o João ele estava muito mal, mas muito mal. Mal, ele estava tipo com um torcicolo, e quando ele chegou eram 10, 11 horas da noite, e ele já tinha ido num PS lá, e realmente o ouvido dele estava muito mal, e quando ele voltou, eu olhei aqui, estava tão vermelho e com tanto edema. Aí eu fiquei preocupado, falei, Aisha, com essa febre, isso é cachumba. Falei, isso é cachumba, não é possível. Ei, Flavinha, tá repreendido isso, toda seta. É esse trem aí que ela tá chupando. É uma carteira contaminada? É a capa do celular. A capa do celular, pouco manuseada e com pouca contaminação. Então, e de repente, quando eu olhei aquilo, o meu coração, ele tremeu. E eu pensei, Deus, olha como é exagerado, né? Crente exagerado. Falei, Deus, está nas tuas mãos, faz a tua vontade. Eu falei, gente,
sei lá, porque eu sempre falei, se meu neto for um autista que fura os olhos dos outros e deixa cego pelo tamanho dele, o senhor não deixa, ele pode recolher. É duro falar isso, mas a gente pensa sempre no pior. Queridos, pela fé, ele já está curado. Pela fé, ele vai falar. Pela fé, ontem eu falei, quem sabe eles não tomam um canabidiol, aí eles começam a destravar a língua, né? Tá na justiça. Não sei, só Deus é que sabe, Ele pode, mas a gente crê, a gente quase não crê. Quer ungir, Flavinha? Hoje, quando eu saí de casa, eu falei, gente, Deus vai fazer algo, porque ele até quase vomitou, assim, sabe, que eu tava com pressa, come, vai lá, toma remédio, né? Queridos, pela fé nós podemos todas as coisas. A Bíblia, ela nos diz aqui que Enoque foi arrebatado para não ver a morte, né? Porém, antes de ser transladado, ele teve o testemunho gravado. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima dele antes deve crer que ele existe e ele sabe. Diga, ele sabe me galardoar. Ele sabe, queridos, qual é a fórmula de vida que você tem que ter com Deus. Fazer tudo para Deus. Ter um coração em que tudo que você faz, você toca a bateria, toque para Deus. Você toca um instrumento, toque para Deus. Como Davi tocou e aqueles demônios saíam de Saul. Queridos, nós temos que ter uma fé inabalável. Porém, tudo isso que você passa é realmente para você ter uma fé. Ah, eu estou com dor. Gilberto, testemunho que ele deu, ele foi diagnosticado com Crohn. E ali ele ficou de 2003 até 2024, sofrendo, achando, e de repente ele emagreceu. Eu falei, Deus, meu Deus, Senhor, tem misericórdia, porque só o Senhor pode. Você pode ter todos os instrumentos, mas se o Senhor, Ele não quiser fazer o milagre, Ele não faz e você fica patinando pela fé. Todos aqueles homens da galeria da fé, Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Ele estava malhando trigo, não é na eira, é no lagar, no lugar de uvas. Ali, ele não entendeu aquele código de trigo no lagar. O trigo, aquilo era o próprio Cristo. E ele falou, Senhor, eu sou o menor dessa cidade. E muitas vezes você acha que você não vai conseguir nada. E ele falou, meu Deus, eu tenho o vão, o Senhor quer que eu vá mesmo? Então, olha, Senhor, o Senhor quer que eu vá mesmo? Muitas vezes eu sou muito Gideão. Hoje eu falei, o Senhor quer mesmo que eu prego essa palavra? Aí o Senhor me deu a palavra, Jesus fazia muitos milagres e curas. Queridos, nesta manhã, Deus, Ele quer te curar. Deus, Ele quer levar você numa causa impossível. Ontem eu falei para alguns pastores, só não estava a Silvia e a Heloísa. Eu falei, queridos, eu quero dizer algo. Eu tive um sonho. Por quê? Porque eu falei, Heloísa, prega, é a sua vez. Eu estava muito atribulado com o João. Pensei, João não vai poder ir na igreja, vai que ele está, né? Você começa a pensar, né? Estudar te leva só a pensar bobagem. Estafilococcus, streptococcus, aí chamei de mim. Mas você vai pensar o quê? Né? Aí fomos ouvir duas opiniões,
um pediatra que pegou o João lá, pequenininho. E eu falei, não vai dar pra gente ir, Heloísa não vai pregar, diz que vai jogar a toalha, tá repreendido em nome de Jesus. Uma mulher desse galardão, tá repreendido. Eu falei, quem é que vai fazer um monte de ministração comigo? Não! Aí eu falei, gente, mas pela fé, aí aquela fé, né? Fé de pastor forte. Fulano, o Alfredo, ora aí. Fátima, ora aí. Põe um círculo de oração para tô indo na consagração. Aí de manhã, irmãos, milagre, estava normal. Aí começa, só uma faringite, tonsilite, começa, não, mas está repreendido isso e unge, e ora, e tudo que é coisa. Só que quando a Heloísa falou, irmãos, eu peguei 1 milhão de Bíblias, 1 milhão de apostilas, e comecei, meu Deus, Senhor, Senhor. E você fica, quem prega sabe como é. Por quê? Porque é fácil você pregar numa palavra que você já pregou. Aí eu falei, Fátima, você vem aqui na igreja e fica dizendo, mesmo que a vide não floresça, a malhada não deu leite, o produto não mica, está repreendido, mas é o Senhor. Aquele dia, você bem podia tocar, né, Isha, morada, né? Mas é na porta aberta é o Senhor, na fechada é o Senhor. Eu falei, gente, Senhor, olha, eu fui dormir e eu não conseguia dormir só clamando. Eu falei, Senhor, se o Senhor quer que eu prego, eu nunca gostei de pregar, porque a gente vê que tem gente que prega. Mas pregar, aí eu comecei a tirar um monte de palavra na noite e Deus não estava ali. Deus não estava. Quando foi de manhã, eu sonhei. Tive um sonho, irmãos, muito lindo. Um sonho que eu creio que será rema, um sonho que será milagre na sua vida e na minha vida. Olha, que tremendo. É tão lindo quando Deus ele fala com a gente. Tem uma passagem em Êxodo 4 que Moisés ele vê a sarça ardente pegando fogo. Quantas vezes você viu a igreja pegando fogo? É cair na unção, é cair endemoniado, é cair não sei o que lá, e roda, e gira. Né? Eu estava vendo uma ministração do Danduque, que eu amo aquele homem, eu acho aquele homem tremendo. Sabe, ele vai falar com o intérprete, né? Aí o intérprete sente tanta unção e cai sobre ele a unção do riso, sobre o intérprete. Então não tem ninguém para interpretar. E o cara era um gordinho, ele cai e ele ri, mas ele não consegue mais parar de rir. E aí vem uma outra mulher e começa a interpretar. Eu falei, gente, há quantos anos nós não vemos a onda do Espírito Santo sobre as igrejas, né? Eu ia na igreja, quando eu chegava em casa, minhas mãos estavam cheias de ouro. Estava tudo brilhando nas minhas mãos. Não sei quem pegou esse período do Espírito Santo. Muito lindo, uma delícia. Eu já vi igrejas ficarem enrolando de rir pelo riso do Espírito Santo, a alegria que está no coração do Espírito Santo. Muito, muito lindo. E Moisés, quando ele viu aquela sarça, quem já subiu no monte, pegou aquele graveto com fogo. Queridos, Deus, Ele é lindo. Ele faz isso para você crer no impossível. Pela fé, um dia eu levei um graveto, eu falei, a primeira vez que eu fui no monte, falei, Senhor, se eu não ver
eu quero ser batizado no Espírito Santo. Fiquei 5 anos orando para Deus. E quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu ficava lá, não conseguia parar mais. E o diabo veio e falou para mim: você não foi batizado no Espírito Santo? Nada. Você está numa imitação. Aí cheguei na igreja, a irmã começou a falar. A igreja, ela falou assim: igreja, você foi batizado no Espírito Santo, você falou em línguas, o diabo vai falar para você que não vai acontecer. É uma verdade, o diabo, queridos, a sua carne, ela vai falar: você não recebeu. Segura essa criança aí, Leandro, segura. Sabe, você não recebeu nada. Hoje é dia de milagre, de causas impossíveis. Irmãos, quando eu clamei ao Senhor, sabe, Salmo 81, eu te respondi no lugar oculto dos trovões. Você sabe o que é isso? Você está numa tempestade, um storm cerebral, mental, espiritual. E quando, de repente, Deus fala, Deus me mostrava eu falando para o Senhor me dá uma palavra. E aí eu ouvi nitidamente a voz de Deus. E Deus falava assim: põe a mão no seu peito. E eu punha a mão por dentro da blusa no meu peito. E o Senhor falava: sabe essa enfermidade que você tem? Há muitos, você nasceu com essa enfermidade. E Deus me mostrava no meu sonho, eu tinha 2 bicos de seio. Um no lugar normal e um na lateral. E diz que esse da lateral doía. E o Senhor falava para mim: põe a mão no seu seio, no seu peito. E eu punha. Quando eu punha a mão, quando eu tirava o bico do meu peito, era como se fosse um silicone. Ele ficava na minha mão e eu pensava: nossa, fiquei tantos anos, olha, pensando numa cirurgia e Deus me deu um milagre. Aí eu ouvi uma voz assim: eis que isto vos será por sinal que eu irei fazer causas impossíveis no meio do povo. E eu ficava assim, estatelado, ouvindo aquela voz de trovão. Você sabe, a voz de muitas águas é Jesus. E a voz de trovão é Jesus. E a voz de muitas águas é o Senhor. Eu ficava ouvindo aquela voz de muitas águas. Aí eu olhava a igreja, as pessoas começavam a sair fora. Ia embora e eu falava: eu preciso contar. E as pessoas iam embora. E eu falava: vai ter milagre, vai ter o milagre das causas impossíveis. E o Senhor falava: unge o povo nas causas impossíveis, porque eu vou dar a lavra sobre a decanta. Eu ainda creio num Deus que fala com a gente, amados. Se Deus não fala com você, Deus vai falar com você. Deus, Ele vai mandar, você vai ouvir a voz do anjo. E o Senhor, Ele é tremendo, Ele chama a gente pelo nome, para nos acordar. Às vezes, quantas vezes o Senhor me chamava pelo nome, mostrava uma pessoa, dali a pouco ela batia na porta da minha casa. Por que Deus faz isso? Porque a gente transita no mundo espiritual e nós somos tão no inferior para subir no superior. Amados, Heloísa, não é tempo de parar, é tempo de perseverar, é tempo de trazer realmente o céu para a terra, é o tempo da terra subir para o céu. Nossa, quando Deus Ele falou aquilo e eu via aquele bico, não tem bico nenhum,
Só que eu fiquei impactada naquilo e eu fiquei pensando, o que são 2 bicos num seio? Que eu tive uma filha e hoje eu tenho um neto, uma descendência, que eu nunca orei tanto para que ele, como autista, falasse, né? Ele pulou muitas etapas, não gatinhou tantas coisas e a gente fica pedindo ao Senhor o impossível. E quando eu vi aquilo, eu ainda era de madrugada ontem, eu mandei para o Alfredo, eu falei, Alfredo, Êxodo, capítulo 4, diz assim, que disse mais o Senhor para Moisés, mete agora a mão no peito, e tirando a mão estava leprosa, branca como a neve, e disse, torna a colocar, a meter a mão no seu peito. E ele colocou a mão no peito, depois quando ele tirou, a mão estava branca, e o Senhor falou para ele, isso vai acontecer para eles, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão na voz do segundo sinal. Eu falei, gente, que mistério tão grande, colocar a mão no peito, saía aquilo que o Senhor falava, te dói tanto isso, desde que você nasceu, isso te dói, porque é uma iniquidade geracional que existe, a causa da loucura, são as muitas maldições, e isso, a minha família, porque eu estudei tanto, li tudo isso, porque um é de um jeito, o outro é do outro, e o Senhor falou, mete a mão no peito, este vos será por sinal das causas impossíveis. Gente, como Deus, Ele é lindo, como Deus, Ele é maravilhoso. Pela fé, eu e você vamos receber o que é impossível para você, o que é impossível para mim. Não existem impossíveis para Deus. Pela fé, com o corpo amortecido, com 100 anos, Abraão olhou, Deus falou, olha aí, olha as estrelas do céu, como será a sua descendência? Assim será a sua descendência. Uma pessoa que ele não tinha um filho por causa de uma escrava. Queridos, é coisa louca, é uma coisa tremenda as coisas de Deus. A gente tem que, gastar a nossa vida para o Senhor. E quem tem dons, quem tem talentos, tem que ir à luta, realmente guerrear. Não é tempo de você baixar a espada, mas é tempo de você viver o impossível sobre a tua vida. Oh, Xenebre, Alabra, Subriterga, Manto. Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele é maravilhoso. Quanto tempo você não fala em línguas? Eu falei, Deus, nós vamos fazer um negócio na igreja. Eu falei, olha, nós vamos fazer um dia uma busca do Espírito Santo, porque muitos não têm o prazer de falar em línguas, muitos não têm o prazer de ter visões abertas, de ouvir a voz do anjo, de realmente não ficar olhando para o dinheiro, algo maravilhoso que nós temos na galeria da fé é que, tem uma parte que fala, Moisés, ele não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Sabe por quê? Porque ele não queria esse status. Ele queria as coisas do céu. Ele não queria ser chamado filho de Faraó nenhum. E pela fé, ele ouviu a mãe dele, Joquebede, falando, você vai ser um libertador. Você vai ser um libertador. Olha o teu irmão, não sei se só eu que estou queimando aqui, mas se você está olhando a sarça pegar fogo, Deus, Ele é tremendo, queridos. Hoje, tudo aquilo que está escrito na Bíblia é a sua vida, é a minha vida.
muito mais superior que qualquer coisa, são as coisas do céu, porque é lá que é o eterno. Nós não vamos viver eternamente para ficar usufruindo do que, queridos? A Bíblia, ela nos diz aqui, pela fé, abandonou o Egito sem temer a ira do rei. Ele foi para o deserto e lá ele, pela fé, ele creu em tudo que seu sogro Jétro falou. Ele falou: vou te dar um mapa, pega, vai ter tantas estrelas nos céus quanto pessoas, faça grupos familiares. Jétro ensinou e pela fé Moisés ele fez. Pela fé ele celebrou a Páscoa, fez a aspersão do sangue. Você tem fé. Quando a gente distribui óleo e fala, Deus está mandando você um dia à porta da sua casa. Quantos fizeram isso? E quantos estão permanecendo? Queridos, dá um glória aí, igreja. Dá um glória. Dá um glória. Só Herodes ficou aí, sabe? Expirou comido de bichos, de vermes. Queridos, o mundo espiritual, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Sabe, Heloísa, eu digo para você, se existe algo na vida que merece ser vivido, são as coisas dos céus, e você sabe disso. E se você não falasse, não, eu não vou pregar, talvez eu não tivesse buscado tanto, Senhor, para enfiar a mão no peito e saber que aquela lepra tinha saído de mim. E quando eu olhei, quem é o segundo bico do peito que dói tanto, sem ser o João? Quando eu olho aquele menino lindo, e às vezes eu vejo que a alma falta nele, eu falo, mas Deus, Tu és a alma dele, Tu és aquele que pode. Tu vai destravar a língua com canabidiol, sem canabidiol, dá entendimento para ele. Só quem tem sabe como dói, como o bico dói, sem cirurgia. E o Senhor falou, este vos será por sinal. Por isso, nesta manhã, pega, qual é a tua causa impossível? Qual é o teu anseio mais fervoroso que você tem orado? Porque o Senhor, Ele vai fazer morada. A primeira coisa, Fabiana, eu pensei, traz Isaac aqui, porque o impossível vai acontecer. Quando ela estava grávida, Deus falou, o Leandro que me lembrou disso, que eu tinha orado, tinha falado que ia ter uma surpresa. Todo mundo achava que era mais uma menina. E a surpresa foi o Isaac, o filho da promessa. Ele jamais vai ter qualquer coisa. Eu declaro que ninguém vai tocar nele, que o impossível será o possível de Deus, porque o Senhor, Ele faz a gente confundir as coisas. Queridos, não tema nada, tema o Senhor, porque Ele sim é aquele que pode. Eu vou chamar os pastores aqui, os valentes de Davi, para nós ungirmos o povo. E aquele que tem uma causa impossível, você vai trazer perante o Senhor. Até ontem eu escrevi, se você tiver uma peça de roupa, nós vamos ungir, porque hoje é o dia do milagre, que eu e você vou pedir para... Cadê a Tauana? Para trazer João aqui. A Bia está aqui. João, eu quero ungir. Eu creio que vai ser liberto em nome de Jesus. Diz que o autismo são regiões de cativeiro onde eles estão aprisionados. E eu oro incessantemente para que o Senhor
possa dar essa vitória, né? Então, queridos, em nome de Jesus, eu creio. Vamos ficar de pé, amém? Vou chamar o pastor Alfredo, chamar o Gilberto, chamar o pastor Camargo, que foi lá buscar. Se os presbíteros obreiros puderem ajudar. Eu não sei qual é a sua causa impossível, mas eu sei que o Deus do impossível, Ele está aqui. Traz foto, traz, que nós vamos ungir. E eu creio que este vos será por sinal desse dia. Deus, Ele vai trabalhar. Deus, Ele vai fazer coisas grandes. Queridos, eu não sei qual é a sua causa. Talvez você nem tenha, né? Eu tenho, e eu creio realmente que o Senhor Deus, Ele vai trabalhar tão poderosamente ao João. Amém, queridos? Nós vamos orar. E você coloca. Vamos, gente, faz uma fila aí, aleluia. Vai beber água. Você
acontecer debaixo dessa